3h04 em Belém do Pará e também em Macapá. Não é o CBN Agro, mas vamos falar de agricultura aqui no Tarde Notícias. A produção de alimentos na cidade de Belém e região metropolitana poderia chegar a 19 mil toneladas de legumes e verduras por ano. É o que mostra o estudo Os Desafios e o Potencial da Agricultura Urbana e Periurbana em Belém, lançado nesta sexta-feira, dia 14 de outubro, Daniele. Isso mesmo, viu, Israel? Os principais dados e também resultados da pesquisa, idealizada e realizada pelo Instituto Escolhas, em parceria com a Prefeitura de Belém, estão agora disponíveis em uma plataforma digital e também interativa. E para falar conosco sobre essa iniciativa, nós convidamos a Jaqueline Ferreira, ela que é gerente de portfólio do Instituto Escolhas. Boa tarde, Jaqueline, seja muito bem-vinda aqui ao Tarde de Notícias. Boa tarde, Israel e Daniele. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado a você. Jaqueline, qual que é o balanço, da agricultura aqui na nossa capital, aqui em Belém? E como seria possível, em uma metrópole, aumentar a oferta de alimentos produzidos? Então, Daniele, esse estudo do Instituto Escolhas buscou responder justamente à pergunta qual seria o potencial da agricultura praticada na cidade de Belém, ou seja, a agricultura urbana e periurbana. Tanto aquela realizada dentro da cidade, dentro da área urbanizada, como também naquela realizada na área periurbana, nas ilhas, enfim. Então, a gente fez essa pergunta e foi atrás de responder. E aí, o resultado que a gente conseguiu foi que é possível abastecer com legumes e verduras 1,7 milhão de pessoas, ou seja, toda a população de Belém mais um pouco, porque a gente está falando de 1,5 milhão da população de Belém. E além disso, suprir com mais de 950 mil pessoas com a bebida de açaí por ano, e gerando, nesses dois casos, 3.267 empregos. Então, tem um potencial gigantesco, especialmente se a gente considerar que a gente está falando no momento em que a população brasileira e também aqui no Pará está passando fome, está vivendo situação de segurança alimentar. Então, essa é o grande resultado do estudo. Agora, a gente olhou vários tipos de agriculturas, como eu disse, e na plataforma o usuário vai conseguir ver esses tipos de agricultura. Entender que a maior parte dela é praticada por pequenas propriedades de até 20 hectares, que é praticada pela agricultura familiar, que tem como os principais produtos o açaí, a macaxeira, mas também a cebolinha, a couve, o caruru, a alface, a chicória, o cheiro verde. Vai entender como é que é o consumo, a comercialização. Por exemplo, um dado bastante relevante que é também possível ver nos resultados do nosso estudo é que, segundo o Ceasa Pará, que é o grande entreposto que distribui alimentos aqui no estado, que fica na cidade de Belém, 80% do que é comercializado no Ceasa Pará vem de outros estados, ou seja, uma agricultura fomentada aqui na cidade poderia gerar alimentos para deixar de importar um pouco esses alimentos que vêm de outros estados. Agora, Jaqueline, para fazer esse potencial aí acontecer, esse potencial a qual você se refere, o que é necessário? É captação de recursos, é inovação, são tecnologias produtivas? O que seria preciso? Então, esse resultado, a gente fez uma simulação de 2 cenários, Um cenário que seria praticar a horticultura em rotação com a macaxeira e o outro que é a melhoria do próprio cultivo do açaí, Agora, o que é preciso? Em primeiro lugar, é assistência técnica, Os produtores, eles precisam ter acesso à assistência técnica para garantir um aumento da produtividade e melhorar os sistemas produtivos. Se você está pensando em áreas de produção no tecido urbano, nas áreas urbanizadas, também é preciso estimular a concessão de áreas públicas ou áreas sem destinação ou uso para a agricultura urbana, Hoje já tem muitos quintais produtivos em Belém, mas pode ter mais, a gente pode ter mais áreas produtivas que não são só benéficas para a produção do alimento, mas também podem tornar a cidade mais verde, com menos alagamentos, Isso ajudar para a adaptação, por exemplo, à mudança climática. Outro ponto fundamental é garantir canais de comercialização, especialmente em Belém,
se tratando das ilhas, por exemplo, Mosqueiro e Cotijuba, o custo de escoamento da produção via fluvial é bastante caro. Então, também seria interessante ter políticas que pudessem apoiar, dar suporte a esse escoamento de produtos que vêm das ilhas, né? E, obviamente, a gente também pode falar de políticas de aquisição de alimentos via compra institucionais, como nas escolas, hospitais, restaurantes, que já acontece, mas pode ser ampliada por parte da Prefeitura e também do governo do Estado. Então, tem uma série de ações. Lá na nossa plataforma, a gente cita 11 ações que podem ser feitas pelo poder público para fomentar a agricultura urbana. Agora, Jaqueline, conta pra gente como é que surgiu, né, a ideia de fazer a pesquisa e qual foi a metodologia aplicada? Olha, o Instituto Escolhas vem trabalhando com o tema da agricultura urbana já há alguns anos. A gente fez um estudo parecido em São Paulo e a gente lançou recentemente também uma plataforma de fomenta políticas públicas, né, em que a gente mapeou 100 políticas públicas que os gestores públicos do Brasil inteiro podem usar para fomentar a agricultura urbana. Então, é um tema que a gente trabalha principalmente na perspectiva de que a agricultura urbana ela pode ser uma estratégia fundamental para o combate à fome e a promoção da segurança alimentar. Então, esse estudo ele é mais um do Instituto Escolhas que mostra esse potencial. Agora, a gente aqui em Belém teve que adaptar, porque a agricultura de Belém, o consumo dos alimentos em Belém tem toda uma característica, né? Então, a gente foi a campo, a gente foi conhecer esses agricultores. Qual é a nossa metodologia? A gente tanto mapeou os dados oficiais do Censo Agropecuário, mas a gente também mapeou via satélite, né? Via imagens de satélite, desculpa, quais as agriculturas que a gente poderia encontrar. A gente mapeou os espaços vazios na cidade. Se você olhar na plataforma, você vai conseguir identificar os espaços vazios para onde essa produção pode crescer, ou seja, aqueles espaços que são subutilizados, não utilizados, sem floresta, né, que poderia estar produzindo agricultura. E aí a gente foi a campo entender qual é a viabilidade econômica desses agricultores. Tem 5 estudos de caso no nosso estudo, que todo mundo pode ter acesso, em que a gente olha o fluxo de caixa do agricultor e tenta entender qual é a viabilidade econômica desses agricultores, para então simular o que aconteceria se essa agricultura tivesse o suporte necessário e principalmente se ela também pudesse ser ampliada para áreas potenciais na cidade. Então foi essa a metodologia. Agora, em relação a desafios, Jaqueline, quais seriam aí para aumentar essa produção, né? E quem é que está apto a produzir? Olha, o principal desafio é, de fato, acesso a políticas de assistência técnica e crédito, tá? Os agricultores já existem na cidade de Belém, não são poucos. Quando a gente fez o mapeamento, a gente descobriu que além dos 601 estabelecimentos mapeados, né, identificados pelo Censo Agropecuário de 2017, a gente tem outras áreas de produção de alimento, até em quitais produtivos dentro do tecido urbano. Então, tem muita gente já produzindo. Um primeiro trabalho seria identificar essas pessoas, que esse estudo contribui bastante, mas um segundo trabalho seria fornecer assistência técnica tanto para melhorar a produtividade, como também para garantir apoio nos canais de comercialização. Hoje, os mercados, restaurantes da cidade de Belém não compram necessariamente dos agricultores locais, porque esses agricultores não estão conseguindo acessar esse mercado. Então, essa assistência técnica, eu diria, que é o principal gargalo. Tá certo. Agora, Jaqueline, como é que o público pode ter acesso a esse estudo, a pesquisa? Então, é só digitar, né, na sua barra de pesquisa aí, agriculturaembelém.escolhas.org. Lá vai ter acesso a uma plataforma interativa, né, que apresenta os resultados do estudo. Por exemplo, tem um mapa em que você consegue ver aonde estão esses espaços vazios que eu falei, aonde estão os estabelecimentos de agricultura, né, os lotes que produzem alimentos, aonde estão os espaços de comercialização de alimentos, as feiras, os portos. Então, é uma plataforma interativa que todo mundo pode acessar em agriculturaembelém.escolhas.org. E o nosso principal público é, de fato, a própria Prefeitura, que foi a nossa parceira, instrumentalizar a Prefeitura para poder elaborar políticas públicas de fortalecimento da agricultura urbana em Belém. E me diga uma coisa, Jaqueline, quais são os principais desafios, né, para aumentar a produção e quem estaria apto a produzi-los aqui na capital?
Olha, os principais atores que estão aptos são os que já produzem, né? São esses que a gente mapeou. Então, se, por exemplo, você olhar nas ilhas, no nosso mapa, você vai ver que tem muitos agricultores na ilha de Potijuba, na ilha de Mosqueiro, que tem assentamentos rurais também, né? Então, eu diria que esses são os agricultores que estão mais aptos a produzir. Agora, como eu falei, a gente também mapeou espaços potenciais vazios dentro do tecido urbano, né, em vários bairros aqui no continente de Belém, em que também tem potencial de se produzir, né? E aí é preciso, primeiro, né, conceder esses espaços, identificar esses espaços, conceder esses espaços para iniciativas que possam fazer isso. Outras cidades do Brasil já fazem isso. Por exemplo, Curitiba é referência, já faz isso, identifica espaços vazios e fomenta quem quer produzir nesses espaços, dá apoio, né, logístico, apoio de insumos para quem quer produzir nesses espaços. Então, o principal ator que pode fazer isso é quem já produz, mas também tem aí uma possibilidade de fomentar que outros atores produzam alimentos também em Belém. A gente tem um mercado consumidor considerável e a gente também está falando de uma prática que pode ser aliada da política de segurança alimentar. Por exemplo, se você identificar, né, um bairro vulnerável, você pode gerar alimentos para aquela população daquele bairro vulnerável, né? A gente até fez uma simulação pensando no bairro de Tenoné, né, que é um bairro que tem uma população economicamente vulnerável, e lá nesse bairro a gente identificou 48 hectares de potenciais espaços para agricultura urbana, né? A gente mostra isso na plataforma. Só nesses 48 hectares seria possível produzir, por exemplo, 2.683 toneladas de alimentos e alimentar 230 mil pessoas com legumes e verduras por ano e ainda assim gerar emprego e renda para 191 pessoas. A gente está falando aí de um bairro que tem quase 6 mil famílias cadastradas no CAD único, né, que é o cadastro do governo federal para acessar a política de assistência social e também, né, de acesso à renda, né. Então a gente está falando de cruzamento, por exemplo, que é importante com a questão da segurança alimentar. Então tem muitos benefícios de fomentar a agricultura urbana no município. Perfeito, Jaqueline. Dando esse estudo extremamente importante, né, que dá aí o passo a passo, direciona o poder público, né, os gestores públicos aqui da nossa capital e também do Estado, nessa questão da agricultura, né, de como ela é importante a agricultura urbana e de como ela é importante, né, para sanar um dos problemas que a gente vivencia, né, Israel, pegado que é a insegurança alimentar. Sem dúvida. Jaqueline Ferreira, gerente de portfólio do Instituto Escolha. Jaqueline, muito obrigado. Muito obrigada a vocês, Israel e Daniela. Um abraço.